Olá, tudo bem? Como estamos? Ansiosos? Eu acredito que sim. Vamos conversar um pouco sobre o eclipse. Esse eclipse do dia 17, que vai ocorrer 17 de fevereiro de 2026, mais ou menos às 9h30 da manhã. Ele entra no horário de Brasília às 9h45 da manhã. Algumas pessoas mais sensíveis, 5 dias antes ou 5 dias depois, já começam a sentir a intensidade dele. Né? Outras pessoas mais sensíveis ainda vão se identificar com o que eu estou falando porque já está na energia dele. Porque quando nós falamos de eclipse, nós falamos de astrologia, nós falamos de um sistema mundial, sistema coletivo, sistema social, sistema financeiro, sistema de saúde, sistema emocional. Ele afeta todas as áreas da nossa vida. E às vezes um lugar mais intenso e outros quase nada. Então algumas pessoas vão sentir nada, não entendem nada, não estão ligadas em nada. Outras estão sentindo tudo, estão vendo tudo e estão passando até mal por causa disso. Então vamos entender. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, porque ele tem muito conteúdo. Ele será gravado em 3 fases. Então, aquilo que te interessa, você vai na fase. Aquilo que não te interessa, você pula. E se você é uma pessoa um pouco mais atenta, com um caderninho debaixo do braço, como as minhas, provavelmente você vai ver esse vídeo inteiro. O eclipse ele tem uma energia de surpresa, tanto positiva quanto negativa. Né? Esse eclipse ele produz um anel de fogo. E o fogo na alquimia é um elemento que transforma. É um elemento que traz brilho, é um elemento que traz sucesso, é um elemento que faz você ir à frente cada vez mais, tirando todos os bloqueios, mas é um elemento que, quando ele não é dominado, ele te domina. E você pode encontrar muitas dificuldades, muitos ganchos e muitos bloqueios por causa dessa força desse eclipse, desse anel de fogo. Portanto, não é um ano de brigas, disputas, ganchos. Não é um ano para você ficar arrogante, orgulhoso, déspota. Não é um ano de você colocar o seu dedinho na cara das pessoas. É um ano onde você busca equilíbrio, muito equilíbrio. A palavra equilíbrio tem que estar tatuada na sua pele. Ah, eu não gosto de tatuagem. Escreva no papel. Ah, eu não gosto, gasta muito. Escreva no espelho. Equilíbrio, harmonia. Buscar o caminho da ascensão, do crescimento, da prosperidade, da modernidade em harmonia, em criatividade, em novas invenções de caminho, em novos relacionamentos. Esse eclipse ele vai ser no signo de Aquário, aos 28 graus. 28 graus um pouquinho, quase 29. Ah, então nós estamos nos últimos graus e isso não quer dizer nada. Não, ele quer dizer muita coisa. Ele quer dizer que ele pode ser rápido, mas ele é extremamente intenso. Regido por Urano e por Saturno. Com as meninas aqui, eu costumo brincar que Saturno é o juiz. É aquele que estrutura, é aquele que traz responsabilidade, é aquele que mostra onde estão as suas feridas, é onde traz o esforço para você passar pelas suas barreiras, para você conquistar o que você quer por esforço próprio e ser recompensado no final. E Urano é o agente de justiça. É aquele que vem e você está despejado. Sinto muito.
é aquele que vem e fala: você não pagou teu carro, vou levar agora. Você deixou de fazer alguma coisa, vamos embora. Urano é um planeta maravilhoso, mas ele quebra barreiras, ele desestrutura, ele é rebelde, extremamente inventivo, um gênio, mas ele também pode ser um louco. Ele também pode trazer a loucura, porque ele faz do jeito dele. Ele faz o caminho do jeito dele. Aquário é um signo de modernidade, de futuro, de fraternidade, de igualdade, de respeito ao próximo e ao coletivo. É um signo que rege muitos trabalhos sociais, os trabalhos humanitários. Porém, esse eixo Aquário-Leão são signos fixos. Aquário, Leão, Touro e Escorpião. São signos que não gostam muito de mudar. São signos que não gostam de dobrar o joelho. São signos fortes, temerosos, bravos, né? Que nós tememos. Não que eles tenham esse temer, mas são signos que nós tememos. Né? E esses signos fixos que serão os mais sensíveis nesse eclipse, no sentido de mudança. Quanto mais aberto você estiver, quanto mais aberta você estiver, quanto mais emocionalmente você estiver com novas consciências, novo conhecimento, nova criatividade, nova forma de fazer essas mudanças, melhor. Quanto mais as pessoas resistirem, mais é a luta, a cobrança, o karma, o pedido de ação em cima disso. E quanto mais fixo você é, quanto mais apegado você é, quanto mais rígido você é, mais isso pode abalar a pessoa, incluindo no próprio corpo. Aquário rege toda a circulação, rege o sistema nervoso, por isso que eu brinquei se vocês estavam ansiosos. Ele rege os tornozelos, né? Que tem a sustentação do caminho. Saturno rege toda a estrutura óssea, todo o caminho ósseo de estrutura do corpo, aonde você sustenta a tua vontade. Né? Rege os cálculos, rege as juntas, toda essa forma de estrutura humana, tanto do ser humano quanto de toda a sociedade. Então aqui a gente já viu que temos um abalo. Ah, mas eu não sou aquariana, eu não sou leonina, eu não sou escorpiana, eu não sou taurina. Que bom para você. Você não escapou. Porque todos nós temos essa energia no mapa. Todos nós temos essa energia em nossas vidas, aportes. Você só precisa saber que casa que esse eclipse vai entrar. Que casa que ele vai mexer. Ele pode ter ênfase na sua casa da saúde, ele pode ter ênfase na sua casa de finanças, ele pode ter ênfase na casa de relacionamento, ou ele pode ter ênfase na casa do seu destino pessoal, né? Ou ele pode mexer na casa ainda do seu sistema de destino. Mas ele vai mexer. E quanto mais internamente você estiver conectado com você, com o seu propósito, com aquilo que é importante para a sua vida, melhor. Né? Geralmente, as pessoas que têm lua, sol e ascendente em aquário são as que têm mais probabilidade de sentirem esse eclipse. Mas isso não é uma regra. Não é uma regra para ninguém. Não é uma regra para ninguém. Todas as pessoas podem realmente sentir algo surpreendente, porque o eclipse ele traz do negro à luz. Então ele pode trazer coisas muito boas, não vou dizer que não. Ele pode trazer avanços, ele pode trazer
regeneração, ele pode trazer liberdade, porque Aquário é um signo de liberdade, ele pode trazer novas propostas para a sua vida. Então fique atenta ou atento. Mas ele também pode trazer feridas, porque ele mexe um pouco com o passado. Ele pode trazer memórias de uma sensibilidade e de uma memória muito ferida que você terá que se responsabilizar, talvez, e curar. É uma opção. Eu não mando em ninguém. É uma opção. Essa responsabilidade é uma chave para a sua libertação. Essa responsabilidade, ela é uma chave para você se libertar e viver em liberdade, com igualdade, com busca de fraternidade. Quanto mais esse anel de fogo ele queima, né, dentro de algo que você está rígido, dentro de algo que você está fixo, metendo o nariz aonde não é chamado, que é uma especialidade de muitas pessoas, né, dá palpite, né, pior para você, pior para o seu coletivo, para a sua família, para o seu sistema financeiro, para o seu sistema de saúde, para o seu sistema de vida. Né? O mundo já está pegando fogo, você não precisa botar mais fogo dentro da sua vida. Né? Não é um ano de atrito, não é um ano de você achar que você é dono da verdade. Não é um ano de você achar que você tem que passar pelo caminho a ferro e fogo. É um ano de equilíbrio. Escreva aí, escreva aí. Equilíbrio. Equilíbrio das forças. Ponderação. Criatividade entre eu e o coletivo. Entre eu e o outro. Entre eu e as pessoas. Aonde eu posso estar sendo injusto. Aonde eu posso estar sendo preconceituoso. Aonde eu posso estar privando o outro da sua liberdade. Em que momento eu estou privando o outro da sua liberdade? E liberdade não é deixar, liberdade não é abandono. Liberdade não é deixar as pessoas irem de qualquer jeito. Mas é um ano onde muitas pessoas têm um basta. Esse eclipse é o eclipse do chega. Não quero mais isso na minha vida. Então eu preciso realmente reunir ferramentas, conhecimento, consciências, habilidade, criatividade uraniana, né? Novos olhares, um signo de ar, respirar novos ares, encontrar novos caminhos, fazer novas experiências, para ver se eu consigo a chave para eu abrir o meu espaço. Dentro da astrologia mundial, ninguém precisa ser astrólogo para compreender o quanto essa energia, né, leonina está sendo quebrada, está sendo colocada em pró do coletivo. Nós ainda vamos ter muitos problemas ao longo desse ano, muitas dificuldades, muitos atritos. Basta você querer saber se você está dentro ou não. Basta querer você saber se você vai brigar no seu grupo de WhatsApp ou não, no seu grupo de família ou não. Basta você querer se você vai se separar ou não. A impaciência, a ansiedade, o pavio que não existe mais, tá regendo. As pessoas estão extremamente impacientes, extremamente ansiosas para que as coisas aconteçam, extremamente raivosas. Né? E o meu conselho é que você vá na direção contrária. O meu conselho é que você busque compreensão, harmonia, transformação e misericórdia. Né? Ah, mas eu não sou misericórdia. É sim, é sim, é sim. Trabalhar com essa separatividade de compreender entre eu e o outro é o momento. Então, utilize esse eclipse a seu favor, não contra. Utilize esse eclipse para ter consciência, que não é uma coisa muito agradável, porque, como eu falei, você sabe que você tem um problema.
mas você tem que esperar o oficial de justiça bater na tua porta para te despejar. Não é uma atitude muito inteligente, mas as pessoas fazem isso, né? Elas esperam realmente o teto cair para ver que a estrutura não estava boa, ao invés de consertar o telhado, de consertar a estrutura, de se movimentar, de olhar para os detalhes. Isso é muito importante nesse momento desse eclipse, né? Ele traz muito essa energia da casa 11, né? Então, o coletivo com os amigos, o coletivo com a carreira, o coletivo com os clientes que vão te trazer dinheiro, né? Sair daquela posição leonina, porque Aquário e Leão são signos que estão interligados na astrologia, de que eu só me basto. Meu trabalho é maravilhoso. A minha vida só me basta e o cliente e a pessoa, né? Aonde as minhas sementes estão caindo? Que lugar eu estou realmente semeando? Eu estou plantando? Eu estou usando a minha energia ariana para semear, para ir em frente, para buscar, né? Lembre-se, tudo que você faz por conta própria, com o seu esforço, você é recompensado no final. O ego, ele é urgente. Sempre foi. A alma é longilínea e sábia. Então, use esse eclipse ao seu favor. Olhe para isso com saúde, né? Então, muitas vezes, estar perto da natureza já ajuda. Fazer uma dieta mais natural já ajuda. Os líquidos mais naturais ajudam. Um chá de camomila, né? Uma lavanda, um borrifar dentro da casa, que a sua casa é o seu templo, o seu espaço sagrado. É você por dentro. Então, quando você olha para sua casa, você se vê por dentro. É importante. É importante nós olharmos, sentirmos e não queremos apenas aquela bola de mudança que não chega nunca, aquela energia que não chega nunca. Quando a gente fala de aquário, a gente fala também de novas invenções, novos caminhos criativos. Nós falamos de, eu estou olhando a tela, viu, gente? Nós falamos de romper, inovar, nós falamos de inventar e progredir. Nós falamos com essas qualidades. As qualidades saturninas, elas vêm estruturando como que nós devemos fazer isso. O como eu vou fazer isso. É estudando, é guardando dinheiro, é aprendendo a ter o meu caminho que é mais estruturado, eu sabendo qual é o meu lugar, né? Meu lugar de gasto, meu lugar dentro da família, meu lugar dentro da minha relação, né? Qual é a minha verdade? A minha verdade. Não é a minha verdade sobre o outro, é a minha verdade, né? Aprendendo a olhar o que está escondidinho lá. Semana passada eu tive uma série de clientes que é já uma característica do eclipse, principalmente as aquarianas. Elas tiveram sonhos, tiveram memórias, tiveram sentimentos de desejos que estavam guardados lá no fundo, né? Desejos de casar, desejos de ter dinheiro, desejos de ter uma vida melhor, e que muitas vezes elas ficaram tão atarefadas no ego, de vou buscar, vou buscar, vou buscar, que esqueceu qual era o desejo. E o tempo, Saturno, foi passando. O tempo não tinha mais essa relação entre o tempo e a realização desse sonho, desse desejo. Principalmente quando a gente está falando de corpo, porque Saturno é o senhor do envelhecimento, né? Então, muitas vezes é importante a gente saber, é um ano do que eu quero realmente para mim. E de olhar e ver se o que eu estou vivendo hoje, eu vou querer viver nos próximos 30, 40, 50 anos. Porque muitas vezes as pessoas elas ficam buscando uma força imediata, né? Ah, eu quero casar, eu quero ter dinheiro, eu quero ter uma vida, mas
fica sempre correndo na função. E quando percebe, perdeu a capacidade de exercer essa função, né? Perdeu a capacidade de ter uma relação boa com alguém, ou se aprisionou numa relação ruim, porque ficou tão preocupado em casar que esqueceu de perceber se estava casando com uma pessoa que valia a pena ou não, né? Cuidar da saúde, vai enrolando, 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 até a hora que quebra, separa, tem uma crise. Muitas pessoas têm crise. Quando a gente fala de Urano, fala de Aquário, está falando de crise, né? Está falando de um louco, está falando de um gênio, né? Que intencionalmente você joga para essa modernidade, para esse futuro, mas está falando de um louco, de uma pessoa que está cometendo uma loucura e que não está percebendo, né? Então, é importante que nesse eclipse você volte para o seu equilíbrio e você perceba o que você realmente quer, o que você realmente faz esse movimento, o que você vai inventar de liberdade, das amizades, dos relacionamentos com o coletivo, da onde você vai colocar todas as suas sementes, para onde você vai se movimentar. Se realmente você está pisando no chão, por isso que Saturno vem. Né? Se você está imbuído de buscar uma nova vida através de uma ferida, e não através do assento da sua alma, da busca da sua alma, daquilo que te faz feliz, mas através de uma ferida, através de uma dor que precisa ser curada. E muitas dores provavelmente aparecerão. Então, seja gentil com você. Seja acolhedora com você. Seja criativo. Seja natural. Seja simples. Né? Seja simples. Né? E muitas vezes a gente tem que aprender que aquilo a gente não vai ter. A gente vai ter coisas semelhantes. Mas aquilo não tem mais tempo. E como eu vou aproveitar o tempo agora? O que eu vou fazer com a minha independência? O que eu vou fazer com a minha alegria? Né? Sem revolta, sem rebeldia, que é uma característica de Aquário também. Né? Sem revolta, sem rebeldia. Olhando para você, usando o eixo Aquário-Leão. Leão cuida do seu reino. Leão protege as pessoas. Leão é nobre, magnânimo, generoso, gentil. Não é um déspota, não. Que fica o tempo todo fazendo os outros olhar para ele. Fica o tempo todo fazendo os outros trabalhar para ele. Fica o tempo todo fazendo os outros ficar lustrando o ego dele. Esse não é o melhor de Leão. Mas muitas vezes vocês vão observar que esse eixo será ativado negativamente. Então, muito do leão orgulhoso, déspota, arrogante, fixo, duro, né? Senhor da razão, senhor da palavra, ele vai aparecer. Ele vai aparecer, dia menos dia ele vai aparecer. E ele vai aparecer para ser curado. Ele não vai aparecer para ser castigado. Ele vai aparecer para ser transformado, porque o carrasco, ele tem o direito de se redimir. E a vítima precisa se fortalecer. Né? Essa é a nossa máxima aqui. Toda vítima precisa se fortalecer e não usar o papel de vítima para obter. Então, isso é muito importante também nesse eclipse. Né? Sistemicamente, dentro do sistema familiar, vão te irritar. Não tenha a menor dúvida. Vão te irritar. Vão te irritar através de fofoca, através de separação, através de briga, através das crianças incomodadíssimas, através de paranoia, porque fica no sistema de toque, no sistema de bipolaridade, no sistema de TDAH, isso mexe com a mente. Então, se você tem alguma dessas síndromes, é importante cuidar da forma com que você pensa. É importante colocar um filtro, um elemento de equilíbrio na forma, um direcionamento na forma como você pensa. Porque muita energia entrando, você se perde. Lembra sempre do fogo. Ele te domina.
né? Você se perde e você incomoda os outros. As pessoas se perdem e incomodam a gente. E como eu vou lidar com isso? Como eu vou lidar com a minha criança? Como eu vou lidar com o meu idoso? Como eu vou lidar com as pessoas que vão estar inquietas? Inquietas, né? E num sistema muito masculino, num sistema forte, num sistema dominador, num sistema de eu quero agora. Tá? Então, como eu vou lidar com isso? E quando eu digo sistema masculino, eu estou falando de homem, mulher, todos os gêneros possíveis. Eu estou falando de uma energia, não de um ser, de um gênero. Tá? Então, essa modernidade, fazer diferente, é o caminho. É a chave para você fazer novamente uma vida melhor, novamente uma vida mais saudável, né? Esticando seu corpo, trazendo saúde, trazendo movimentos. Né? É um momento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa, ver se tem alguém retrógrado. Não, Mercúrio não está retrógrado. É um momento de decisões. É um momento de muitas decisões, mas que elas devem ser pensadas, muito bem pensadas, principalmente se as aplicações financeiras forem pela internet, principalmente se as aplicações financeiras forem de jogos de azar, principalmente se as aplicações financeiras forem por telefone, por algo que busca a tecnologia. Prestem atenção a todos os documentos. Na Índia, mas aqui também, na minha casa, não se assina nada em dia de eclipse. Principalmente se a gente tiver aquário no ascendente. Não se assina nada. Não se assina nada. Na verdade, eu nem saio de casa, para falar a verdade. Né? É um dia neutro, de tranquilidade. Nem 5 dias para frente, nem 5 dias para trás. Ah, eu não posso fazer isso. Tenha cuidado com os detalhes. Não queira tudo rápido. Não queira que o outro fale rápido. Ouça o que o outro está dizendo. As pessoas dizem. Somos nós que não conseguimos ouvir. As pessoas falam. Elas falam. Vou te roubar. Vou te apanhar. Vou brigar com você. As pessoas falam. Não quero você. Não quero dividir com você. As pessoas falam. Elas dão a entender. Somos nós que não queremos ouvir. Somos nós que não queremos ver. Nós temos essa dificuldade. Então, tenham calma. Principalmente se for aplicar dinheiro, assinar a sociedade, fazer movimentos financeiros, pagamentos, finalizações pela internet. Vai devagar. Né? Veja tudo certinho. Não tenha medo de ser chata. Não tenha medo de ser chato. Não tenha medo de ser cri-cri. É meu. É o meu dinheiro, é a minha vida, é a minha história, é aquilo que eu tenho, que eu trabalhei muito para construir. Então, vamos devagar. Né? Será que é mesmo quem está me ligando falando dessa aplicação é legítimo? É lícito? É honesto? Vale a pena? É importante. Né? Muito importante a gente fazer esse movimento. Né? Trabalhe a proteção da sua casa com carinho, com oração, com organização, com limpeza. Trabalhe a proteção da sua família, né? Proteção do seu trabalho. Tenha sempre muito uma intenção, principalmente entre 17 de fevereiro e 17 de março, que é o ainda está regendo. Ele rege 6 meses, não tem a menor dúvida, mas ele é intenso nesse período. Ele é bem intenso nesse período, né? Os relacionamentos também podem se romper. Pode virar a mesa, porque a pessoa ela entra numa ebulição, né? Então, se você quer, ok. Se você quer separar, ok. Se você quer mudar, ok. Mas veja se você tem estrutura para isso. Veja se você é uma coisa boa ou é uma coisa ruim nesse momento dessa transformação na sua vida. Porque as coisas podem se romper. E romper não é uma coisa ruim. É uma coisa boa, porque às vezes você está segurando isso há muito tempo. Saturno já passou na sua vida há muito tempo.
né? E você sabe que está dando errado. Você sabe que os relacionamentos não dão certo. Você sabe que já deu o que tinha que dar e você está carregando uma história. E às vezes você precisa de um eclipse em aquário para finalizar tudo e romper tudo. Mas antes disso, né, tem estrutura. Saiba se está tudo bem, se está pronto. Não faça rompantes que você pode se arrepender depois, né? Porque no momento que quebra, a coisa fica bem complicada para Urano, né? Depois que quebra, fica muito complicada para Urano. Principalmente se a gente tem ascendente em aquário, sol em aquário, lua em aquário, são signos fixos. Então, no momento que fala, depois não quero mais, tá? Nem adianta voltar, porque eu não quero mais. Não é por aqui. Então, se você tem esses aportes, né, de signos e planetas em aquário e cai na sua área de relacionamento, é muito importante. Tá? É extremamente importante que você saiba o que você está fazendo. É extremamente importante que você tenha consciência do que você está fazendo. Tá bom? Eu acho que eu já falei tudo. Se eu não falei, vocês façam as perguntas que vocês estão precisando e eu vou respondendo nas mídias de acordo conforme a gente vai se organizando. Tá? Eu espero que todos tenham saúde, todos tenham tranquilidade nesse ano do cavalo de fogo que vai entrar, nessa porteira de vida que vai abrir. E eu espero que todas tenham muita sabedoria para reger a vida de uma forma harmônica, bonita, colorida a partir desse momento. Nem tudo na vida é tenebroso, horroroso, medonho, né? Existem muitas moradas na casa do Pai. O mundo é muito aberto, ele não é plano, né? Então não existe apenas um lugar, um caminho. Existem vários caminhos para a gente ser feliz. Um bate, a gente se fala.